País de longa tradição autoritária, no entanto, o entendimento adequado dessa tradição, cuja origem se prende aos padrões de relacionamento havidos entre o Estado e a sociedade brasileira, só começou a ser buscado de forma mais sistemática nos últimos 15 anos, em parte pelo traumatismo causado pelas experiências autoritárias mais recentes e em parte também pela abertura de novos horizontes intelectuais e analíticos entre os estudiosos da realidade social e política do país. Bases do autoritarismo brasileiro deve ser entendido como um reexame aprofundado de São Paulo e o Estado Nacional, publicado em 1975. Algumas partes do texto de 1975 foram mantidas, outras foram profundamente revistas e materiais novos foram acrescentados. Em geral, esta é uma obra mais declaradamente teórica e conceitual, que pretende ser também mais abrangente e fundamentada. São Paulo... Caudilhos militares tinham suas próprias tropas, usadas em ataques privados a jesuítas, espanhóis ou outros, em tempos de paz, mas que podiam ser mobilizadas pela coroa portuguesa, em tempos de guerra formal. A terra era distribuída de acordo com a influência e o poder militar, tanto quanto os privilégios da taxação e de administração da justiça. Esta privatização das atividades militares significava que o poder econômico e social decorria do status militar, mas que estes status não era simplesmente outorgado pela administração e sim decorrente de fontes independentes de riqueza e poder. Trata-se de uma situação de tensão constante entre a privatização de status político, reflete na estrutura e a politização internos da ordem privada. Dado que existem vários graus possíveis de liberdade e possibilidades alternativas de ação, mesmo nas situações de dependência mais rígida, torna-se necessário saber quais as alternativas existentes numa situação dada, bem como as razões pelas quais uma alternativa específica foi adotada no lugar de outra. Assumir essa perspectiva não significa certamente negligenciar a importância das variáveis políticas e econômicas relacionadas com a dependência externa. Significa simplesmente que a análise deverá ser feita sob o ponto de vista da unidade dependente, como um sistema externo, como dado a recuperação de certa maneira central. Muito mais fixado no eixo de Janeiro, Brasília. Foi de São Paulo surgiram expressões sociais mais fortes com os poderes concentrados do governo federal, tanto por parte de grupos empresariais quanto pelo movimento sindical organizado. E em São Paulo, em última análise, se joga a possibilidade de constituição de um sistema político mais aberto e estável que possa dar amplo acesso à política burguesa, foi, em sua época, um movimento que visava quebrar os monopólios de bens e oportunidades baseadas no privilégio do Estado, e colocar em seu lugar um sistema de estratificação baseado em critérios estritos de mercado. Não
é de se admirar por isso que a teoria política derivada da experiência da Revolução Burguesa entenda todas as formas de participação política como uma extensão das disputas entre diversas classes sociais pelo controle das oportunidades do mercado. Esta política de representação de interesses, no entanto, é somente um lado da moeda. Ao mesmo tempo que a burguesia tratava de expandir ao máximo o alcance do mercado, eliminando os privilégios tanto da antiga aristocracia quanto os direitos e as garantias mínimas dos setores menos privilegiados da sociedade, uma reação contrária se estabelecia. A sociedade voltava a se organizar em grupos profissionais, sindicatos, corporações, burocráticas de vários tipos e cada qual de tratava de perder até hoje. Ao tempo, no entanto, o mercado se expandia, a sociedade se tornava mais complexa e formas autônomas de organização e participação política eram criadas. O termo cooptação política, utilizado neste livro, busca captar o tipo de relacionamento entre estes dois sistemas de participação, ou seja, o processo pelo qual o Estado tratava e ainda trata de submeter à sua tutela formas autônomas de participação. Uma parte importante do sistema de cooptação criado a partir do regime Vargas foi o Ministério do Trabalho e o sistema previdenciário, mais tarde transformados em capital político do Partido Trabalhista Brasileiro. Era um sistema de tipo corporativo, na medida que ligava todo o setor da sociedade ao Estado e tratava de proporcionar direitos sociais e econômicos especiais a seus participantes. Aposentadoria, salário mínimo, assistência médica, etc., fora do mercado. Era um sistema controlado de cima e com relativamente pouca participação nas bases, mas utilizado com bastante eficácia nas disputas eleitorais no mercado político aberto para garantir a continuidade dos detentores do poder. Os sistemas de cooptação ocupam um lugar intermediário entre os sistemas corporativos e a política aberta de grupos de interesse. Quando são efetivos, pela novidade da realidade dentro das políticas ao longo de toda a história do país. Assim, algumas formas pelas quais estas razões têm sido percebidas pelo material geral relações entre a ordem pública e a ordem privada. Ou se foi subjugado mais intenso da história do arte em a ordem privada e a organização política nacional representam os sistemas da interpretação política brasileira até a independência dos direitos brasileira de ano que se refere ao poder científico da aristocracia local e vai mais adiante da sociedade melhor, porém essa fase da exploração política mais da dada concepção da vida do próprio padrão da sociedade que deixa assustado a relação política divina ou da forma que por direito divino e não emanado dela. São eles partilhando das suas condições materiais e são eles vivendo a vida de sua. São eles que guerreiam sofrendo a influência as tribos bárbaras no interior. De acordo com essa perspectiva, as elites são culturalmente alienadas e o sistema político é criado não em função dos interesses e preferências de grupos sociais determinados, mas em função de modelos estrangeiros mais ou menos prestigiosos. Noutras palavras, uma réplica do modelo feudal tomada era não somente a falta de correspondência entre as estruturas essencialmente imutável até o século XIX, a grande paz do império, o seu equilíbrio e o seu esteio estão nesse senhoriato territorial que é a força econômica e o poder material do Estado. É ele também a única parcela política da população brasileira
responsáveis pela progressiva ocupação do interior, mas sempre em função dos centros dinâmicos ou do açúcar ou do ouro. O quadro da ocupação do território brasileiro deve ser completado com a história dos estabelecimentos de entrepostos militares nas fronteiras. O mais importante dos estabelecimentos foi, sem dúvida, a colônia de Sacramento, criada no Rio da Prata em 1680. Ela foi o início de uma longa e intermitente guerra com os espanhóis de Buenos Aires, dando à população do Rio Grande do Sul uma experiência única no Brasil, no estado contínuo de violência e mobilização militar. O exame do mapa mostra que o Rio Grande do Sul tem sido praticamente a única fronteira viva do país. As fronteiras do norte e do oeste foram determinadas em grande parte pela capacidade de estabelecer sua França na primeira metade do século XVI. A área era rica em pau-brasil. O contato com os índios era possível e por algum tempo o controle francês pôde ser mantido. O estabelecimento francês é destruído em 1560 por meio de Sá. E 3 anos depois, Estácio de Sá criou o primeiro estabelecimento militar. É interessante assinalar que a aventura política da colônia de Sacramento foi financiada e apoiada não diretamente por Portugal, mas pela cidade do Rio de Janeiro. Por algum tempo, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro se interessou pelas possibilidades de comércio que a nova fronteira abria, mas depois começaram as queixas a respeito do peso criado pelos conflitos do Sul. Gradualmente, o recrutamento militar passou a ser feito no próprio Sul, utilizando-se para isto de uma população de origem paulista, ou seja, bandeirantes que ali chegavam para as campanhas contra as milícias. O Nordeste decadente, a economia mineira declínio, o centro administrativo do país concentrado no Rio de Janeiro, São Paulo isolado, o Rio Grande do Sul militarizado e invejosa. São estes os principais deste país iluminado que se manteriam a duras penas do processo de libertação do espaço. A unidade política não significa que corporações e conflitos tomado e perdurem através do tempo. As referências ocuparam vácuos. Essas milícias formaram vácuos para serem ocupados. Essas milícias dominam grandes regiões do Rio de Janeiro. A Zona Oeste é dominada pelas milícias. E essas milícias, elas impõem suas próprias regras à região que ela domina, a população local. Tanto no valor das coisas que são consumidas, como o botijão de gás, enfim, qualquer bem de consumo, como outros aspectos da vida privada que são invadidos para atender interesses das milícias, para atender interesses para que essas milícias continuem dominando essas regiões, continuem no poder e continuem obtendo mais poder. Ao contrário do tráfico, os milicianos fizeram questão de ter seus próprios candidatos ou de serem candidatos nas eleições e garantirem seus votos e serem eleitos e terem seus candidatos eleitos através da cultura do medo, da cultura da intimidação.